Existe um sentimento comum a muitos de nós, a sensação de estar patinando no mesmo lugar. O esforço é diário, as orações são constantes, o trabalho é árduo. Mas, ainda assim, a vida parece que não avança. Parece que há um bloqueio invisível. Olhamos para as finanças e a sensação é de que nunca é o suficiente. Olhamos para os projetos e eles parecem distantes, perdidos em um nevoeiro. E no silêncio surge a pergunta: por que tantos parecem alcançar enquanto a minha bênção parece nunca chegar? Onde está o erro? Se essa inquietação lhe é familiar, esta mensagem é um convite à reflexão. O que será compartilhado aqui não é uma fórmula mágica, pois a sabedoria divina não se baseia em truques. Mas a Bíblia é, em essência, um manual de princípios poderosos. E existe, de fato, um código, um conjunto de leis espirituais e mentais que, quando compreendido e verdadeiramente aplicado, tem o poder de alterar radicalmente uma realidade. Hoje, vamos decifrar o código da mentalidade próspera. E o mais fascinante é que esse código não é novo. Ele sempre esteve lá, registrado nas Escrituras Sagradas, aguardando para ser praticado. A primeira verdade que precisa ser estabelecida é que a prosperidade que Deus desenhou para a humanidade começa muito antes de tocar em recursos materiais. Ela começa na mente, ela começa na nossa programação interna. Muitos de nós fomos condicionados, talvez desde a infância, com o que podemos chamar de mentalidade de escassez. É aquela voz interna, sutil e persistente, que sussurra: não vai dar, isso não é para você, é melhor se contentar com o pouco que se tem. Dinheiro é a raiz de todo mal. É mais espiritual viver na necessidade. Essas crenças são as verdadeiras muralhas que impedem o fluxo da abundância. E a Bíblia está repleta de chaves que nos ensinam a derrubar essas muralhas. O primeiro princípio, o primeiro dígito desse código, é algo que Jesus ensinou repetidamente. 1. O código da semente, o princípio da ação e da fé. Muitos desejam uma colheita abundante, mas vivem paralisados pelo medo de plantar. Queremos que Deus multiplique, mas vivemos com as mãos fechadas, agarrados ao pouco que temos, temendo que, se dermos, irá faltar. Mas qual é a lei imutável da natureza e do espírito? Em 2 Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo nos instrui com clareza: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É preciso notar, a prosperidade bíblica não começa com o receber, ela começa com o dar, ela começa com a atitude de semear. A mentalidade de escassez opera na retenção, a mentalidade próspera opera na liberação. Deus não pode multiplicar o que está sendo retido com medo. Ele só pode abençoar e multiplicar aquilo que é liberado com fé no solo. E isso não se aplica apenas ao dinheiro. Este é um princípio universal. Deseja-se mais amor? É preciso semear amor, liberar perdão. Deseja-se mais sabedoria? É preciso semear tempo em estudo e aprendizado. Deseja-se mais oportunidades? É preciso semear o próprio talento servindo aos outros. A escassez diz: vou guardar porque posso precisar amanhã. A mentalidade próspera, a mentalidade de fé, declara: vou semear porque eu confio no Deus da provisão, que é o dono de toda a colheita. A pessoa de mentalidade próspera não dá apenas o que sobra, ela semeia intencionalmente, sabendo que a semente é a garantia do milagre futuro. Ela entende que a menor semente, quando plantada, carrega dentro de si o potencial de uma floresta inteira. Se a vida financeira parece travada, a pergunta honesta deve ser: o que tem sido semeado?
Ou tem se esperado apenas por uma colheita em um campo onde nada foi plantado? Isso nos conduz diretamente ao segundo dígito do código, porque para semear com fé é preciso algo fundamental. 2. O código da visão. O princípio da identidade. Os resultados externos de uma pessoa nunca irão ultrapassar a sua imagem interna. É uma lei. Ninguém jamais será próspero por fora se continuar se sentindo miserável por dentro. Vamos lembrar da história dos 12 espias, registrada no livro de Números. Deus havia prometido uma terra de abundância, uma terra que manava leite e mel. 12 líderes foram enviados para verificar essa promessa. A terra era a mesma para todos. Os frutos gigantes eram os mesmos. Os desafios, os gigantes, eram os mesmos. Mas 10 deles voltaram com um relatório de escassez. Eles disseram: a terra é boa, mas os gigantes são grandes demais e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E, consequentemente, também éramos assim aos olhos deles. Percebeu o código? Assim como somos aos nossos próprios olhos. A mentalidade de escassez, a autoimagem de gafanhoto, faz a pessoa olhar para a bênção e focar apenas no gigante. Faz focar no problema, faz a pessoa se sentir pequena, incapaz, derrotada antes mesmo de iniciar a jornada. Contudo, 2 homens, Josué e Caleb, voltaram com um relatório de mentalidade próspera, de fé. Eles declararam: subamos, vamos possuir a terra. Nós podemos, porque Deus está conosco. Esses gigantes serão o nosso pão. Eles não negaram a existência dos gigantes, mas a visão deles, a identidade deles, era maior que o obstáculo. A mentalidade deles era de possibilidade, de herança, de vitória. Como está a sua visão interna? Quando você olha para uma oportunidade, você vê o gigante ou vê o cacho de uva? Quando você pensa no seu futuro, você se vê como um gafanhoto ou como um herdeiro da abundância de Deus? Em Provérbios 23:7, a sabedoria bíblica nos ensina: porque como ele imagina na sua alma, assim ele é. É preciso parar de se ver como um gafanhoto. É preciso parar de concordar com a mentalidade de miséria que talvez tenha sido programada em você. É preciso alinhar a sua visão interna com a visão que Deus tem a seu respeito. E a visão de Deus é de vida, e vida em abundância. É preciso começar a se ver como próspero, capaz, abençoado, antes mesmo que os sentidos físicos possam confirmar isso. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E isso nos leva ao terceiro e último dígito, o grande ativador, o código da gratidão, o princípio da multiplicação. Se a semente é a ação e a visão é a fé, a gratidão é a ativação. A mentalidade de escassez é, por natureza, ingrata. Ela vive focada no que falta. Ela reclama: ah, se eu tivesse aquilo. Ah, a vida do outro é mais fácil. A reclamação, a murmuração, é o som da escassez e ela paralisa o milagre. Agora, observe o que a mentalidade próspera faz. Em Mateus 14, Jesus está diante de uma multidão faminta, milhares de pessoas, e o que eles tinham em mãos? 5 pães e 2 peixes. O que a mentalidade de escassez dos discípulos disse? Mestre, manda essa gente embora, não temos o suficiente. Eles olharam para o pouco e viram apenas o problema. O que Jesus fez? Qual foi o primeiro passo dele para realizar um dos maiores milagres de multiplicação da Bíblia? Ele reclamou? Ele disse: Pai, só isso? É muito pouco. Não.
A Bíblia registra que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças. O milagre da multiplicação não começou com o pão, começou com a gratidão. Jesus agradeceu pelo pouco que tinha em mãos, e essa atitude de gratidão ativou o poder sobrenatural da multiplicação. Se você deseja destravar a prosperidade na sua vida, é preciso parar de reclamar pelo que você ainda não tem e começar a agradecer agressivamente pelo que você já tem. Agradeça pelos 2 peixinhos que estão na sua mão. Agradeça pelo seu trabalho atual, mesmo que não seja o dos seus sonhos. Agradeça pela sua saúde, pela sua família. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça, pelo alimento na sua mesa. A gratidão muda a sua frequência espiritual e mental. Ela tira o foco do gafanhoto e coloca o foco